Novamente, bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês nesta manhã. Espero que todos estejam bem. Eu sou Elisângela Madeira, responsável pela inteligência artificial no TOTS Backoffice Linha Proteus. E eu estou aqui junto com o Jonathan Formigari. Bom dia, Jonathan. Bom dia, pessoal. Meu nome é Jonathan. Eu sou o gerente executivo responsável pelas soluções de inteligência artificial embarcadas no TOTS Backoffice linha Proteus, também pelos times de localizações, e também pelos times que desenvolvem os produtos para vendas dentro da nossa estrutura. Bom dia para todo mundo. Espero que todos estejam bem também, que a gente tenha um excelente webinar hoje, falando aqui de inteligência artificial. Maravilha. Bom, pessoal, vamos lá então iniciar o nosso tema sobre agentes de inteligência artificial no TOTS Backoffice Linha Proteus. Começando aqui um pouquinho sobre a jornada da TOTUS com dados com inteligência artificial, tá? A gente traz aqui para vocês a informação, o contexto de que há 10 anos, já há mais de 10 anos, né, mais de uma década, que a TOTUS já atua com inteligência artificial. Não é um tema tão recente. A gente começou lá em 2012 com a TOTUS Labs, né, nossa Labs de inovação, tanto no Brasil e nos Estados Unidos. Nós estivemos ali presentes, estamos nos Estados Unidos de uma forma para que fique próximo à tecnologia, às inovações. A gente sabe que Estados Unidos é um país de primeiro mundo e sempre está na frente para a gente conseguir acompanhar esses momentos. Nos fizemos presentes ali também, além aqui do Brasil, nosso país. A partir de 2015, entre 2012 e 2015, nós construímos e disponibilizamos a TOTUS Carol, que é a nossa plataforma de dados inteligência artificial. Tá? Ela é uma plataforma, hoje até trago muito para os clientes, que ela é uma plataforma interna, ela foi preparada que é para a partir dela a gente possa desenvolver, né, todos os nossos modelos, os nossos algoritmos e entregar para os nossos clientes soluções já prontas com inteligência artificial. Com essa plataforma estruturada, a partir de 2017 surgiram ali as primeiras soluções, como o Churning e o Chat. O Churning, por exemplo, na parte educacional, a gente traz ali para os clientes, mostra para eles em relação à tendência ali dos alunos em deixarem o curso ao longo da tua condução de estudos. Nós temos ali também, falando aqui um pouquinho de cada, em 2020 veio o Clockin, que é um produto voltado ao RH, onde através do reconhecimento facial, o usuário consegue registrar o teu ponto, né. Então, se a gente pensar em anos atrás, isso era algo completamente diferente, era realmente um relógio que a gente registrava, não que eu seja tão antiga assim, mas eu passei por essa etapa também, e hoje é algo muito mais moderno, com reconhecimento facial, consegue fazer esse registro. Temos ali em 2021 o painel back-office, que foi uma solução ali voltada para a identificação de desvios contábeis, então uma projeção de receita e despesa para os nossos dentro do nosso produto, né, apontando ali variações incomuns, alguns desvios que existiam ali dentro da sua receita, da sua despesa, dentro da controladoria. Chegando aqui em 2021, passando para 2023, foi o nosso primeiro momento com insights, que são os insights embarcados no ERP. Acho que os produtos anteriores ali, o painel back-office, tudo foi muito bem recebido por nossos clientes, mas ali o painel back-office, que é até um produto que eu mesma cuido, né, cuidava dele no caso, do painel back-office, ele é um produto que tinha inteligência artificial, mas a gente escutava muito dos clientes uma visão de: "Poxa, legal, faz sentido, mas a gente quer alguma coisa dentro do RP, né, que esteja integrado aos módulos, às rotinas que a gente já usa no dia a dia". Então, escutando isso dos clientes, foi aonde então a gente resolveu entrar para o RP, mergulhar nesse mundo para levar a inteligência artificial integrada dentro dos modos, dentro das rotinas em 2023. E agora em 2025, a gente já tem ali um escopo de soluções preditivas, a gente vai falar aqui um pouquinho ao longo da apresentação, mas a gente chega ali com a parte do DTA.
né, do Data Trust Advisor, né, dos nossos agentes, que a gente também vai falar um pouquinho aqui ao longo da apresentação. Bom, falando um pouquinho ali de estrutura, né, do que sustenta. Eu gosto de dizer aqui, como eu falei agora há pouco, né, a TOTVS já tem aí mais de uma década de empenho ali com inteligência artificial, e aqui essa parte de estrutura, sustentação, eu gosto muito de comparar com um prédio, né? Você ali, o prédio, eu acho que, enfim, ele tem N benefícios, mas acho que o principal dele é a fundação, é o alicerce dele, porque é ele que mantém todo o resto de pé. Se você não tiver uma boa fundação, um bom alicerce, que nada adianta você ter uma piscina ou morar numa cobertura e isso um dia desabar. É com isso que eu gosto de comparar com a nossa estrutura de inteligência artificial. Quando a gente começou lá atrás, foi já estruturando uma plataforma pensando nessa fundação, pensando nesse alicerce, para que a gente tenha ali, esteja de acordo com a conformidade de LGPD, GDPR, a gente tem uma estrutura, um time voltado à privacidade de dados, a gente se preocupa muito com isso, né, com a confidencialidade, ali, com o compliance dessas informações, então tudo isso foi pensado antes da gente ter produtos entregues aos clientes. Tem a parte também aqui da telemetria, ou seja, é uma plataforma que ela tem a capacidade, né, e processamento de grandes volumes de dados, né, com eficiência de velocidade, então, para a gente garantir que tenha inteligência artificial dentro do RP para nossos clientes, mas que funcione, que para ele a parte de estrutura por trás seja imperceptível, ele simplesmente tenha o resultado pronto nas mãos deles. E chegando ali na parte dos modelos também, na infraestrutura sob demanda, que também foi uma preocupação que a gente teve aqui, para dar uma certa liberdade ali, deixar com que o time realmente foque em inovação. Essa parte mais de automatização, né, de recursos, a gente também pensou de que forma? De que as máquinas elas trabalham de forma sob demanda mesmo. Se eu estou no momento de alto consumo de muitos processamentos, ela tem uma inteligência que ela libera mais máquinas, mais espaço de estrutura, para que o processo funcione normalmente. Em determinados horários que isso reduz o consumo, existem os picos ao longo do dia, ela também reduz a quantidade de máquinas, de estrutura, para que seja ali entregue para os nossos usuários, nossos clientes, a tecnologia funcionando muito bem. Então, tudo isso foi pensado, entregue em nossa plataforma Carol, né, que é a nossa plataforma interna, e com isso pronto, começaram a nascer os produtos, começaram a nascer a inteligência artificial em diversas soluções da empresa. Então, aqui a gente tem uma visão hoje, né, dos dados. Eu gosto muito, acho que uns 5 anos atrás, ali, uns 7 anos, a gente ouvia muito falar sobre que os dados são o novo petróleo. Então, as pessoas vinham com essa frase ali, trazendo a referência, a ideia de que dados se tornaram um recurso tão valioso e estratégico na era digital, semelhante ao petróleo que era há muitos anos atrás. Mas hoje eu acho que não dá mais para olhar como um novo petróleo, né? Eu acho que a gente tem que olhar como o dado se tornou essencial. Ele é essencial, a inteligência artificial é essencial, tanto quanto um RP que já faz parte das empresas. Hoje, se a gente olha o RP, ele é completamente essencial há muitos anos já dentro das empresas, né, trazendo ali a organização dos processos, regras de negócios, né, o controle da empresa num todo. E a inteligência artificial vem para atuar como nosso novo essencial, olhando para os dados, organizando informações e direcionando ações no dia a dia para os nossos usuários. Então, a gente une aqui hoje o RP com a inteligência artificial, com os dados, para a gente ter essa experiência integrada e, de fato, levar para os nossos usuários ali oferecendo regras de negócios mais coerentes, segurança das informações, o acesso aos dados, né? Uma forma ali bem organizada de o que disponibilizar e aonde dentro do RP, para que as pessoas tenham ali agilidade de processos, né, ações ali, uma visão antecipada do caminho que elas vão seguir, para onde elas vão com as ações da empresa. Tudo isso são
pontos estratégicos no qual vai fazer com que o RP num todo, ou seja, todos os usuários, a empresa num todo, circulem numa melhor movimentação, numa visão mais estruturada e, por consequência, resultados positivos, um fluxo de caixa positivo, né, um faturamento, uma receita de uma empresa muito mais coerente, sabendo onde pode reduzir custo, onde estão ali todos os pontos a serem trabalhados para que a empresa tenha realmente resultados muito elevados. Falamos aqui um pouquinho, então, dessa ideia, e aí dos dados da inteligência artificial. E aí hoje a TOTS ela vem forte com essa visão que é o quê? Que é ser o Trust Advisor das companhias, tá? Que a gente seja realmente, dentro do RP, um conselheiro, né? O nosso foco é o quê? Como eu comentei agora, é melhorar o resultado da empresa, né? Por meio do quê? Da tecnologia, acelerar processos, otimizar processos, reduzir custos e assim por diante, né? Levar ali um lado totalmente positivo para a empresa. E aqui a gente vai falar agora um pouquinho, circulamos ali sobre a história da TOTS com inteligência artificial, e eu convido o Jonathan para falar aqui um pouquinho agora do laboratório ao corporativo. Pô, Elis, obrigado. Gente, a gente entendeu um pouquinho como que a TOTUS vem nessa jornada de inteligência artificial há muitos anos já, como ela se preparou para isso e como a gente usa as nossas plataformas internamente. E agora a gente vai olhar um pouco para o mercado, como, quais são os movimentos que a gente tem observado, quais são as principais tendências dentro do nosso segmento, que são softwares corporativos, software de gestão para empresas. E o que que a gente tem desenhado mais de estratégia para o RP? E como a gente entende que isso vai ser lá no futuro? Olhando para o mercado como um todo e as tendências que a gente tem observado, o primeiro grande, a primeira grande pilar que é muito claro é o crescimento de um novo mercado. O mercado de inteligência artificial ele existe há várias décadas. Desde a década de 50, a gente já tem soluções focadas em inteligência artificial, desenvolvimentos de aprendizado de máquina. Mas a partir de 2022, a partir de 2021, com os lançamentos dos LLMs, das soluções mais focadas em tratamento de linguagem natural, esse mercado teve uma expansão muito grande. E ele já está avaliado em quase 280 bilhões de reais, sendo que o crescimento previsto desse mercado até 2030 é de mais ou menos 36, 35% ao ano. Então, ele é um mercado que deve se expandir muito com as empresas que desenvolvam soluções de inteligência artificial. Por outro lado, a gente tem também os investimentos que os demais segmentos da indústria, os demais players de mercado, as empresas precisam fazer para conseguir usar essas soluções de inteligência artificial que estão sendo desenvolvidas. E as estimativas atuais mostram que já em 2025, o investimento das empresas para desenvolver e para comprar soluções de software, soluções de infraestrutura, modelos de inteligência artificial atinjam 200 bilhões de dólares. A gente está falando de um mercado que há poucos anos atrás não passava de 30 bilhões de dólares, com uma expansão gigante nos últimos anos. E isso mostra também como as empresas têm se preparado para investir nesse mercado, tá? Dentro do orçamento de cada uma das empresas já está sendo separado um investimento inicial para que elas possam começar a explorar e entender como usar isso internamente. E essas projeções também indicam que até 2030, todo esse movimento de inteligência artificial, esse novo mercado, somado aos investimentos que as empresas vão fazer, ele pode adicionar até 26% do PIB mundial, chegando a quase 16 trilhões de dólares anualmente adicionados à economia. A gente está falando de uma expansão, mais produtividade, a gente está falando de mais é, receita para as empresas, claro, sempre com um investimento pensando aqui num médio e longo prazo de 5 anos. É o que esse estudo especificamente trazia de projeções para os próximos anos.
E aí a grande pergunta é: nossa, será que tudo isso vai vir da inteligência artificial, desses chats, dos prompts, dos LLMs que a gente está acostumado a usar no nosso dia a dia? E a resposta é que não. Esse estudo, ele olha muito para a inteligência artificial como um todo. E a inteligência artificial, ela é um grande guarda-chuva, é um grande macroescopo que abrange diferentes técnicas, diferentes tipos de soluções, relacionadas a como a máquina pode pensar, aprender e tomar decisões. A gente não fala de um único modelo, a gente não fala de uma única solução, mas a gente fala de um guarda-chuva que engloba um conjunto de tecnologias e um conjunto de técnicas que podem ser usadas. A inteligência artificial, por definição, é aquilo que permite que as máquinas sejam capazes de aprender, tomar algumas decisões e pensar sem uma programação específica, sem serem especificamente designadas para fazer uma determinada tarefa. Uma das sub-áreas mais comuns da inteligência artificial é a chamada machine learning, ou aprendizado de máquina. Dentro dessa área de aprendizado de máquina, é comum e é esperado que as máquinas consigam aprender com os dados sem serem especificamente programadas para isso. Casos de uso muito comuns de machine learning são, por exemplo, classificações, quando eu consigo definir um determinado grupo de clientes, quando eu consigo definir um determinado grupo de fornecedores, um determinado grupo de gastos. Também é muito usado na predição de resultados, na predição de números específicos. Ela é uma ferramenta muito usada para essas duas soluções: classificação, previsão e também como a gente consegue separar os dados e colocar labels, colocar rótulos específicos para cada uma dessas coisas. A gente tem alguns exemplos práticos aqui, como previsão de vendas, detecção de fraudes, predição de preços. Isso são coisas que o machine learning tradicional costuma resolver. Dentro do machine learning, a gente tem uma outra estrutura que em português seria aprendizado profundo, em inglês é deep learning. É um tipo de machine learning, é uma das soluções de machine learning que usa como base um conjunto de soluções ou um conjunto de técnicas que a gente chama de redes neurais. Redes neurais é um modelo que tenta simular o comportamento do cérebro humano, olhando principalmente para como a gente transmite informação entre os neurônios, para entender como os determinados neurônios conseguem pegar uma quantidade de inputs de informação, processar esses inputs e sair com uma resposta. Esse tipo de algoritmo, ele costuma ser muito utilizado quando a gente tem um volume muito grande de dados e um volume muito grande de variáveis para serem analisadas, como, por exemplo, a nossa voz, como sons, como imagens, como textos. Por quê? Esse tipo de algoritmo permite que a gente entenda como os relacionamentos entre dados, entre informações muito granulares podem ser formados. Um exemplo prático é quando a gente precisa identificar quais são os pixels de uma foto que deveriam vir juntos. Isso é uma previsão que costumeiramente é feita usando algoritmos como rede neural pela sua capacidade de processamento massivo. Claro, redes neurais, elas não resolvem todos os problemas, mas elas facilitam muitos deles, principalmente quando a gente trabalha com tipos de dados não estruturados. E por último, aqui numa subcaixinha ainda do Deep Learning, do aprendizado profundo, a gente tem o processamento de linguagem natural, que é a utilização desses algoritmos para trabalhar com capacidade de entendimento de fala, com capacidade de tradução, com capacidade de chat, de entendimento de contexto, que é o que a gente chama de NLP, né? Natural Language Processing. É o processamento de como os humanos falam, de como a gente se expressa e o entendimento disso.
Esses são os casos mais comuns que estão no nosso dia a dia hoje, né? Que a gente se acostumou a olhar desde 2021, que é quando a gente interage com o Gemini, quando a gente interage com o ChatGPT, quando a gente interage com o Bard, com o Claude, que eles devolvem para a gente algo estruturado no nosso formato de comunicação, ou quando eles entendem alguma coisa que a gente está falando no nosso formato de comunicação também. Todos esses mecanismos, eles compõem soluções de inteligência artificial. E como a gente pode observar, nem tudo é Large Language Models, né? Não, nem tudo é LLM. A gente tem muitas outras soluções, muitos outros algoritmos que fazem parte do futuro da inteligência artificial, do presente e do futuro. E quando a gente olha para as principais aplicações disso, pode, pode passar um pouquinho, Elis. Uma outra classificação que a gente poderia tomar para classificar esses algoritmos é a divisão entre preditivo e generativo. Muito se tem falado em Gen AI, Generative AI, a IA generativa. Mas a IA, ela também é preditiva. O começo dela e a sua maior parte de aplicação até no dia de hoje tem a ver com a predição, com usar dados históricos para tentar prever um comportamento futuro. E aqui entram algoritmos de regressão linear, entram árvores de decisão, entram séries temporais, entram algoritmos de classificação e clusterização, que ajudam a gente a entender comportamentos dos dados, que ajudam a gente a entender como um determinado contexto funciona e prever como esse contexto vai funcionar nos próximos meses, anos, semanas. A gente fala que essa IA preditiva, ela é extremamente analítica. Ela consegue prever muito bem os problemas, ela consegue identificar quais são os pontos de preocupação com base nos dados históricos ou padrões que são identificados. E ela consegue gerar alertas do tipo: cuidado, você vai ter queda de venda, cuidado, você vai ter uma ruptura de estoque, cuidado, você pode ter um problema na sua contabilidade. Esse tipo de IA, ela é muito usada, ela é muito específica e ela é especialista em determinados temas. E ela consegue realizar tarefas muito bem, claro, dentro daquela sua especificidade. Eu costumo falar que a IA preditiva é aquele analista que a gente tem nas nossas equipes que consegue fazer uma tarefa muito bem, que ele consegue pegar aquela tarefa difícil, que precisa analisar muito dado e faz aquilo extremamente bem. Mas quando chega um problema pouquinho mais complexo, que precisa de um entendimento um pouco melhor do contexto, quando ele chega quadrado, quando é necessário um soft skill para conversar com alguém, esse analista trava. Ele não consegue entender todo esse contexto, essa gama de informações que às vezes está fora da capacidade analítica dele. E é isso que a IA generativa chega para complementar. A IA generativa traz o soft skill, ela traz a capacidade de entendimento de contexto, ela traz a capacidade de entender como são os comportamentos, não só dos algoritmos, mas das pessoas envolvidas no processo. E claro, a IA generativa, ela também aprende baseado em padrões de linguagem, ou padrões de texto, ou padrões de imagem, e ela usa GANs, VAIs, claro, já temos vários tipos de linguagens desenvolvidos até esse momento, GPT, BERT, Llama, que são algoritmos desenvolvidos pelas empresas de tecnologia e de IA. Quando a gente olha para a IA generativa, ela costuma ser mais estrategista. Ela consegue olhar para os dados, ela consegue olhar para o contexto e gerar soluções com base naquela situação. Então, ela consegue, por exemplo, sugerir campanhas, sugerir quais são as ações que deveriam ser realizadas e o que que a gente poderia fazer para recuperar uma venda, por exemplo, porque ela consegue entender esse contexto. As duas são muito complementares. A gente tem a IA preditiva que consegue fazer um trabalho de análise muito detalhado e consegue entender comportamentos dos nossos dados, e a gente tem a IA generativa que consegue trazer o contexto para esses dados e consegue mostrar isso dentro do contexto de cada usuário. Olhando para essas duas IAs que são bem complementares, a gente tem observado movimentos de mercado para entregar resultados concretos, tá? Todas as empresas estão buscando
uma maneira de realmente entregar um resultado concreto com IA. E olhando para o RP especificamente, onde a gente tem olhado para mais oportunidades dentro do back-office? Dentro de financeiro e controladoria, a gente tem observado bastante foco na previsão de fluxo de caixa e inadimplência, na sugestão de ajustes orçamentários, entendendo quando um determinado orçamento pode ou não ser alterado, ou quando a gente pode gerar um saving, ou quando pode gerar um over em alguma linha contábil. Também detecção automática de inconsistências e fraudes, principalmente para as empresas que tenham muita movimentação e precisem de uma auditoria mais forte. Esse é o tipo de solução que tem sido muito aplicada em financeira e controladoria. Dentro de produção e estoque, a gente tem previsão de demandas com determinadas variáveis externas. A gente tem toda a nossa otimização do fluxo de compras e da gestão dos suprimentos. E também sugestão de produção conforme o comportamento das vendas, facilitando o S&OP das empresas, facilitando o planejamento da produção de acordo com a operação de vendas. Na cadeia de suprimentos, a gente já observou algumas empresas fornecendo, por exemplo, algoritmos de recomendação de fornecedores que entregam melhor custo-benefício baseado tanto na parte fiscal quanto na parte de custo, também com previsão de atrasos e gargalos logísticos, tudo aquilo que pode impactar no lead time de entrega e planejamento de rotas e fretes para otimização logística. Na parte comercial, vendas, a gente tem um impacto muito maior da IA generativa pelo atendimento, pelo relacionamento com o cliente e também pela prospecção. O uso da IA, ela ajuda muito na divulgação dos produtos, na geração de conteúdo e no entendimento do seu cliente, para poder gerar, por exemplo, uma prospecção automatizada, para gerar perfis específicos, para recomendar produtos e para fazer análise de sentimento baseado naquilo que o cliente está interagindo com a sua empresa. E temos também aplicações na própria área de recursos humanos, quando a gente tem recrutamento, já com uma triagem semi-automatizada, uma previsão de turnover baseado nos dados históricos, bem como as sugestões de retenção que podem ser realizadas e os modelos de desempenho, né? Como a gente consegue fazer com que os nossos colaboradores, as pessoas que trabalham na nossa empresa, evoluam e como a gente consegue avaliar bem essa evolução delas. Então a gente entende que existem aplicações em diferentes áreas do back-office. Uh, Essas tendências, muitas delas já são realidade em alguns produtos, outras ainda estão em desenvolvimento, mas isso é o que a gente tem observado de tendência dentro do mercado de back-office. E agora a gente vai olhar um pouquinho com a Elis como a gente já aplicou isso dentro do Proteus, o que que a gente já tem disponível, e depois a gente vai olhar um pouquinho para o futuro. Vai lá, Elis. Maravilha, Jonathan. Bom, dando sequência aqui, acho que o Jonathan trouxe a clareza sobre a inteligência artificial em relação ao que é preditivo, ao que é generativo, e agora eu vou falar um pouquinho de cada uma dessas frentes do que a gente já tem aqui na TOTOS. Então, começando pelo preditivo, quando eu contei a historinha lá para vocês que a gente startou os preditivos em 2023 e seguimos evoluindo, seguimos eh, melhorando as nossas soluções, entregando um melhor resultado para os nossos clientes desde então, com essa perspectiva preditiva. Hoje nós estamos presentes em 5 módulos e eu vou começar aqui pelo primeiro módulo, que é o de estoque. Dentro da rotina de cadastro de produto, a gente tem o insight preditivo, a gente tem o insight voltado à ruptura de estoque, né? A gente apresenta ali para vocês quais são os produtos que têm a tendência de ter uma ruptura no período ali até de 90 dias. O que que vai ocorrer no próximo mês ali com um determinado produto, como um exemplo aqui que apresenta para vocês uma Smart TV, né. Olha, alertando você que vai faltar esse produto e que, por consequência, se faltar esse produto, você deixa de vender, você deixa de faturar. Então aqui a ideia é que dentro dessa rotina, você enxergue todos os produtos, cada um deles apresenta exatamente o que vocês estão vendo aqui na telinha, da previsão. Apresentamos para você qual que é o ponto de reposição, qual que é o estoque de segurança desse produto, em que momento essa ruptura vai ocorrer, né? Em que momento ali, qual que é a previsão de saldo, o que que vai faltar para você já se antecipar e tomar algum tipo de ação para que isso de fato não ocorra. Bom, para quem já conhece aqui os nossos insights, né, vai lembrar que a gente sempre falava muito sobre acurácia quantitativa,
Então, nós descíamos produtos com acurácia quantitativa que tivessem acima de 70% de assertividade ali de entrega do nosso modelo de inteligência artificial. Muitos clientes já vêm usando ao longo desses 2 anos, de 23 até aqui, e muitos pediram ali que a gente precisava abrir a regra, que eles queriam que a gente descesse em todos os produtos para eles enxergarem, mesmo que a acurácia estivesse ali um pouco inferior. Então a gente vem trabalhando sempre em melhorias e entendemos que, ok, vamos descer todos os produtos, mas faz sentido agora a gente ir para uma visão qualitativa. Eu te dizer se aquela minha acurácia está excelente, se ela está boa, se ela é de baixa precisão. Dessa forma, a gente conseguiu descer todos os produtos e com o qualitativo a gente trabalhou muito ali pontual com cada produto. Porque é realmente um cálculo mesmo, né, uma matemática ali, se faz necessário uma estatística para trazer aquele retorno, porque como que a gente mensura isso hoje olhando para o qualitativo? A gente precisa enxergar e entender como que funciona o perfil do produto, a movimentação dele. Porque eu posso te dizer que um produto é excelente, o nosso algoritmo ele vai olhar para o teu passado, para o teu histórico, então eu posso dizer que é excelente, conseguir chegar numa acurácia boa de um produto que tem grande movimentação, que movimenta todos os meses, um exemplo de um produto que movimente 50 itens por mês. Você tem um histórico ali que a gente consegue entender, ter uma melhor resultado em relação a isso. Mas uma baixa acurácia pode ser um produto que você não tem movimentação, que ele é baixíssimo, que movimenta um produto a cada 3 meses. A gente não tem como tem base ali de informação para realmente chegar numa melhor assertividade ali, numa acurácia, eh, elevada, como a gente comentou aqui dos níveis. Então a gente tem que ter essa visão que é trabalhado o retorno dessa acurácia. Muito cliente me pergunta e fica: mas como que", enfim, é bem específico mesmo, é um cálculo, é um trabalho feito no perfil do produto, da forma como você movimenta ele, a quantidade de vezes e assim por diante, né. A gente precisa, inclusive até um ponto que a gente fala muito é sobre ter dados de qualidade, né, de movimentações ali, registros bem cadastrados, bem trabalhados dentro do RP, porque a inteligência artificial nada mais é que olhar para os dados, para informações ali do que a gente faz hoje do RP. Se isso não está muito bem cuidado, ali preenchido, existe ali um gap do nosso resultado, da nossa qualidade, tá? Então, um exemplo aqui é, por exemplo, o ponto de reposição e estoque de segurança. Os clientes gostam desse indicador, mas nem todo mundo cadastra dentro do RP essa informação. Então, a gente achou um caminho aqui de o cliente que preencher, nós usamos a informação do que ele mesmo cadastrou. O cliente que não preencher, aí, no caso, a gente vai lá e faz um cálculo e retorna para ele uma base do que seria o ponto de reposição e o estoque de segurança baseado em todas as movimentações dele. Então, aqui a gente falou um pouquinho da ruptura, que é o momento ali de não faltar produto, e a gente chega aqui no segundo módulo de compras, que fica dentro da solicitação de compras. Então, se em ruptura eu falo que vai faltar o produto, aqui eu digo a quantidade que você precisa comprar ali, né, a demanda que você tem, né. Se lá faltam 5 itens, aqui eu digo que você precisa comprar 15 itens. Aí como que esse algoritmo é tratado, como esse modelo, esse retorno que a gente apresenta, como mostra aqui o gráfico, para você em relação a essa demanda. A gente vai olhar, claro, para o teu estoque para saber como que está ali o movimento daquele produto, mas a gente também vai olhar porque você já tem comprado, que está em caminho de pedido, de solicitação, a gente vai olhar para a tua ordem de produção, porque às vezes pode ser que precise, mas já está em andamento essa ordem de produção. A gente olha para esse cenário também, a gente olha do quanto da movimentação do que você vende desses produtos, porque não adianta também eu falar para você comprar 50 itens se a tua venda ali, a tua recorrência não é tão alta. Precisa existir um equilíbrio de não permitir faltar, mas também não permitir que seu estoque ali fique parado, né, cheio desnecessariamente. É custo parado. Então a gente encontra esse equilíbrio, também olha para o teu fornecedor ali o tempo, né, o lead time, o tempo que ele vai demorar para te entregar esse produto, tudo isso é analisado, é colocado no nosso algoritmo aqui, nas nossas estratégia de cálculos de resultado com a inteligência artificial, para aí sim te dizer, ó, realmente olhando para todos esses cenários, você precisa comprar
15 itens, tá? E aqui a acurácia ela é muito parecida com o que eu acabei de falar sobre a parte da ruptura, né, de qualitativa. Abrimos a regra e trabalhamos nessa visão de qualitativa, analisando ali o perfil de cada produto, né, cada um deles é analisado ali. Bom, segundo insight apresentado, então agora a gente chega no terceiro módulo, que é o financeiro. Então, dentro do novo gestor financeiro, a gente tem também inteligência artificial integrada. Então, ali no novo gestor, você tem toda a movimentação financeira, você tem ali todo o teu fluxo de caixa, né, o que entra, o que sai, do teu momento atual, do teu momento presente. E a gente vem com uma perspectiva, com uma visão futura, né? Eu faço a projeção do teu fluxo de caixa, da tua entrada e saída de até 90 dias, 3 meses para frente, né? Como que esse cenário vai se comportar? Eu olho para o teu histórico e baseado nesse teu histórico, eu projeto ali a movimentação de entrada e saída dessa forma gráfica, como vocês estão vendo. E além dessa forma gráfica aqui, nós temos também alertas. Esses alertas que a gente disponibiliza é informando ali até com 2 referências, que é um saldo insuficiente ou saldo, eh, co saldo suficiente ou saldo excedente ali, vai sobrar dinheiro no teu caixa, tá. Então, como apresenta aqui agora no próprio exemplo, eu te digo ali, se é um saldo insuficiente, eu vou te informar, no próximo mês faltará R$ 100.000 no teu caixa. É o momento de você já ter a visão ali de qual ação que você vai tomar, né. Vou tentar receber ali um valor antecipado de algum cliente para cobrir e não deixar que isso corra, vou fazer um empréstimo, enfim, algum tipo de ação a ser tomada para que daqui a um mês realmente não falte esses R$ 100.000. Ou o excedente, que é a forma ali de sobrou um dinheiro, por que não antecipar um pagamento e ter um desconto? Vou estar gerando um dinheiro ali a mais no meu caixa inesperado. Ou se tem ali, está sobrando ali o dinheiro, por que não aplicar? Através de uma aplicação, eu também gerar um valor, né, para a empresa ali a mais, né, um valor não esperado. Então, tanto o gráfico quanto o alerta vem com essa perspectiva de te ajudar a tomar essa ação e já, antecipada e não permitir que falte dinheiro, não permitir que teu fluxo de caixa entre no negativo. Né, que a gente mantém ali, como eu comentei sobre a intenção da TOTS, manter um fluxo de caixa saudável e que, por consequência, resultado da empresa num todo seja saudável. Esse é o nosso terceiro insight. Falando um pouquinho agora do quarto insight, que é o da controladoria, do contábil, no conciliador back-office. Conciliador back-office, ele é uma solução, uma ferramenta que, através de cruzamento de informações, né, são gerados matchings e a conciliação já é realizada automaticamente. Né. A gente sabe que sempre foi uma dor muito grande dos usuários da TOTOS, por isso até que a solução, a ferramenta foi construída, por ter muito manuseio ali através de planilha, clientes levando dias, semanas para conseguir fazer essa conciliação, esse fechamento no final do mês. E aí essa solução, a nossa ferramenta aqui, o conciliador back-office, vem para agilizar esse processo. E onde a gente entra aqui com a inteligência artificial? A partir do momento que você faz a conciliação, geram-se ali dados não encontrados. Esses dados não encontrados é algum tipo de divergência, alguma informação ali manual que colocaram, no qual a solução não consegue identificar e conciliar automaticamente. A gente vem ali com a IA, faz uma análise da conciliação, do histórico de um geral e faz sugestão de conciliação. Então, você consegue ali, dentro de dados não encontrados, também agilizar o processo. A IA vai te fazer essa sugestão de conciliação. Então, se a própria solução, trazendo aqui exemplos, hoje atende 70% e a gente consiga atender mais 10, 20% de conciliação, né, dá para entender que é praticamente uma ferramenta resolvendo essa grande dor dos usuários, né, fazendo praticamente a conciliação inteira, né, sem interação humana, a própria solução resolvendo essa dor, né. E além de também de apontar, vocês podem ver ali que apresenta no nosso GIF aqui,
status de inteligência artificial e inteligência artificial divergente, tá? Na divergente, a gente apresenta, além de dizer que concilia, mas informa que, ó, esse valor aqui está incoerente, foi digitado errado, enfim. São ajustes que vão fazendo ao longo do tempo, já vão sendo sinalizados para que até mesmo melhore os processos dentro dos módulos e que a conciliação cada vez mais fique fácil, né? Fique automática por ter dados consistentes, não gerar tantos dados não encontrados ali, quando a informação já vem bem trabalhada aqui para dentro. Falamos então do estoque, do compras, do financeiro, do contábil, e agora a gente vem para o mundo de faturamento. Então, aqui a gente tem o nosso insight, que são oportunidades de venda. Então, baseado no teu histórico de vendas, baseado no perfil comportamental, a gente faz sugestão de produtos, de pedidos de vendas, né, para vocês levarem aos clientes. Então, uma das dores aqui que a gente escutava muito dessa área, enfim, até mesmo de vendedores, gestores, é que muitas vezes queria ter mais oportunidades, vender mais para os clientes, mas não sabiam muito bem o que oferecer. Às vezes um vendedor acaba de assumir a carteira e não faz ideia de qual que é o perfil daquele cliente. Como que a gente poderia, então, com a IA, acelerar essa visão para ele, essa sugestão de pedidos? Foi assim que nasceu o nosso insight de faturamento. Olhando para o teu histórico, olhando para um perfil comportamental do cliente, para informações, por exemplo, de similaridade. Se um segmento, teu cliente AB compra teclado e mouse e o teu outro cliente compra só teclado, por que não oferecer para ele o mouse também e ele passar a comprar? Ou seja, né, além de eu olhar para o teu histórico e te sugerir pedidos baseado no que seu cliente já compra, eu também faço ali uma sugestão de oportunidades de novas vendas, de novos produtos a serem vendidos. E aqui a gente tem um passo a mais que os clientes nos pedem ali em outros insights, que é a automatização desse processo. A partir do momento que você olhou aqui os produtos sugeridos, né, entende que realmente vai vender para o teu cliente, ele quer aqueles produtos, você gera automaticamente o pedido de venda preenchido, altera o que desejar de quantidade, algum tipo de informação e manda ele para frente. Né? Então, foi uma facilidade a mais aqui que a gente construiu e que em breve também a gente vai estar disponibilizando para os demais insights essa automação aqui de processo. Falamos aqui dos nossos 5 insights e aqui nós temos a central de inteligência artificial. Tá? Essa central, ela vem ali para conectar todo o RP com a inteligência artificial. A partir dela que estarão todos os nossos insights. Hoje a gente já tem dentro da central o insight de faturamento, e agora a gente vem trazendo todos os demais que eu comentei de estoque, compras, financeiro, todos estarão centralizados aqui dentro. E a partir dessa central, você vai enxergar ali, vai ter o controle das notificações, de configuração de usuário, quem pode ver o quê, e assim por diante. Um exemplo mesmo de faturamento. Você faz a sugestão do pedido, mas tem que saber quem pode enxergar aquela carteira de clientes. Todas essas configurações você vai encontrar tudo dentro dessa central e essa central vai ficar disponibilizada dentro de cada módulo respectivo, com os seus insights ali. É uma forma bem prática que você tem ali dentro do RP os insights, se conecta com os módulos de forma bem leve, imperceptível, e voltando para a central, você consegue ali conduzindo todas as informações. Dei uma passada aqui em relação aos preditivos, e agora a gente vai falar um pouquinho do mundo generativo. O Jonathan agora vai entrar nesse assunto aqui dos agentes do Proteus Insights. Boa, Elis. Gente, como eu falei, né, a gente já tinha desenvolvido esses analistas, essas IAs muito focadas nas predições, nas análises de dados, muito focada naquilo que a gente conseguiria prever um comportamento. Mas o mundo também tem olhado para um tema mais focado no entendimento do contexto, na IA generativa. E a TOTUS ela tem se posicionado como uma das principais fornecedoras desse tipo de solução, focada naquilo que a gente chama de agentes. Agente é um nome, é um conceito relativamente novo, que ele
tem sido mais solidificado ao longo dos últimos meses e ele é uma tentativa, ele é um foco de como a gente consegue entregar valor real com o LLM dentro das empresas. No universo, dentro da plenária do Denis, que é o presidente da TOTS, ele trouxe um dado bastante interessante, que 50% das empresas brasileiras já usam a inteligência artificial de algum jeito no seu dia a dia, mas que somente 6% delas conseguem extrair um valor real, conseguem realmente resolver um problema, uma dor que consome horas e que é um desperdício. O agente é um conceito que ajuda no desenvolvimento de soluções reais usando os LLMs, os Large Language Models. E o foco do agente é que a- as empresas consigam apresentar para o LLM, para as ferramentas de inteligência artificial, quais são as suas principais ferramentas, como funciona o seu RP, como funciona o seu é, como funciona o seu processo de atendimento, como funciona o seu processo de desenvolvimento, como funciona a sua operação de fábrica ou sua operação logística. E o LLM, entendendo essas ferramentas, consiga identificar como funciona cada um desses contextos e auxiliar tanto os usuários auxiliar os usuários no seu dia a dia, quanto realizar tarefas já automáticas. Ele, usando as ferramentas, usando esses tools, que são chamadas, consegue levar uma resposta ao usuário ou a um processo automatizado. E quando a gente fala de ferramenta, pode ser, por exemplo, uma função, pode ser uma consulta a uma API, a um endpoint, pode ser um outro agente, pode ser uma consulta direta a um banco de dados ou até um cadastro de entidades. E esse é o conceito que hoje está mais presente nas empresas de tecnologia para gerar valor real utilizando os LLMs ou a IA generativa dentro das empresas. Então, olhando para um exemplo, pode passar, Elis, no próximo slide, a gente pode ter um agente, por exemplo, que receba como input a política de liberação de crédito da sua empresa. Essa política pode estar descrita de uma maneira natural, com texto, e essa política pode explicar para qual cliente você deve liberar o crédito e qual contexto de crédito você pode liberar, como você analisa as informações externas, como você entende se um determinado cliente pode ou não ter aquele crédito liberado, isso de uma maneira de linguagem natural. Você apresenta isso para o agente e o agente, usando as ferramentas do RP, então usando lá Mata 440 e Mata 410 do Proteus, vai poder, a Matas 440 vai poder fazer a liberação dessa informação baseado naquela política que foi escrita de maneira natural. Qual que é a grande diferença em relação, por exemplo, à definição de uma API ou de um programa que faça isso? No programa você precisa ser explícito, você precisa colocar essa regra de maneira codificada. E ela provavelmente vai precisar de uma manutenção no futuro, conforme a política de crédito da empresa seja alterada. No exemplo que eu dei, essa política de crédito pode ser alterada por uma pessoa com linguagem natural, pelo próprio texto, e essa política pode ser atualizada no seu agente, que vai fazer essa liberação nas próximas operações. Então, o grande foco dos agentes de LLM é que a gente consegue explicar para esse agente como a gente quer operar o nosso RP, como a gente quer operar as nossas empresas, sem a necessidade de codificação explícita. A gente consegue explicar como esse agente vai usar as APIs, as tools, as ferramentas. A parte de crédito foi um exemplo, mas poderia ser a liberação de estoque, poderia ser até a aprovação de uma determinada regra comercial, e a gente explica para ele como ele vai fazer essa operação, seja auxiliando um usuário, ou seja, automatizando inteiramente uma tarefa. Ok, esse é o conceito. E agora vamos olhar na prática como a gente conseguiu aplicar isso dentro do nosso dia a dia. Aqui a gente está mostrando um desenvolvimento que foi feito ao longo do primeiro semestre, que é o nosso agente de supervisão de compras. Dentro da tela da central de IA que a Elisa apresentou, a gente conseguiu desenvolver uma tela de prompt
Essa tela de prompt tem por trás um agente de supervisão de compras que já consegue identificar todos os temas relacionados à aprovação de pedidos. Ele consegue identificar quais são os pedidos em aprovação, quais são os pedidos pendentes, consegue trazer um histórico dos pedidos que foram aprovados nos últimos 90 dias, consegue trazer também quais são os top 20 mais recentes, tudo que está aquilo pendente, e, claro, futuramente vai permitir também a aprovação direta pelo comando de prompt. Atualmente ainda a gente não tem esse desenvolvimento, mas ele já consegue trazer todas essas informações. Sumarizar também essas informações relacionadas aos pedidos de compra em aberto pendentes de aprovação. Ele é bastante focado no supervisor de compras e a gente desenvolveu um segundo agente, que é o agente de supervisão financeira. Agora olhando para as movimentações que eu tenho, em complemento ao que a gente mostrou do NGF, tá? Do fluxo de caixa. Então, no caso do nosso agente de supervisão financeira, ele também está presente dentro da central de IA. Ele permite a busca de informações sobre títulos financeiros, tanto a receber quanto a pagar, aqueles que estão em abertos ou que estão em vencidos. A gente permite uma busca desses títulos. A gente consegue identificar os últimos 90 dias de como está a nossa saúde dos títulos. A gente traz os últimos mais recentes e consegue sumarizar essas informações também, como os totais dos abertos, os totais dos vencidos, aquilo que permite fazer uma análise de como está a sua carteira, tanto de recebimento quanto de pagamento. Esses insights, tanto o agente de supervisão financeira quanto de supervisão de compras, eles estão disponíveis a partir da 2410, mas num programa de pilotos, tá? A gente começou a fazer o rollout disso no Universo, foi a primeira vez que a gente apresentou, e agora a gente tem aberto um programa de pilotos para os clientes que se interessarem a entender um pouco mais de como funciona essa solução, ajudar a gente, inclusive, a identificar as melhorias que são necessárias. Então, a gente convida todo mundo que tiver interesse, pode entrar aqui na nossa documentação. Esse é o QR Code, que vai te levar diretamente para a documentação do Proteus Insights. E dentro da documentação do Proteus Insights existe um formulário para que vocês se cadastrem se tiverem interesse em participar do nosso programa piloto e consigam testar essa solução de agentes que a gente já desenvolveu. Ah, mas e os outros insights que a Elisa apresentou? Esses já estão disponíveis para todos os clientes desde a 2310. Aqui vocês podem também, nessa documentação, buscar as informações e vão poder fazer a instalação, inclusive com a ajuda da nossa equipe. A gente tem pessoas que podem auxiliar vocês nesse processo de instalação, de configuração, no onboarding do Proteus Insights. Também teve bastante gente perguntando sobre o custo, né, da solução. O Proteus Insights é uma solução gratuita, ela já está disponível desde a 2310, não tem um licenciamento apartado, e ela já está disponível para todos os clientes da base Proteus. Então a gente convida todo mundo a fazer a instalação, porque o Proteus Insights é o início da nossa jornada de inteligência artificial dentro do RP, embarcado no RP. Ele é a porta de entrada para que vocês, como clientes, consigam receber todas as inovações, consigam ter acesso aos próximos agentes, consigam ter acesso aos próximos insights que vão ser desenvolvidos. Então, fica o convite para que vocês participem dessa jornada com a gente, tá bom? E passando para o próximo slide, a gente tem, já finalizando o nosso webinar, a gente tem uma pesquisa, tá, com vocês. Todo mundo que participar dessa pesquisa vai concorrer aos prêmios que estão aqui na foto, tá? Que é que são o nosso moletom da onça preta, também a caneca e a camiseta. Então a gente convida vocês agora já nos últimos minutinhos a lerem o QR Code que está aqui e também o Everton acabou de colocar no chat o link para a pesquisa, tá bom, gente? Boa, Jonathan. Bem, pessoal, olha aí, depois o Everton vai responder como que resgata, né? Mas eu realmente queria agradecer a participação de todo mundo, a presença, e reforçar o convite. O Proteus Insights é o início da nossa jornada de inteligência artificial dentro do RP, tanto da preditiva quanto da generativa.
A TOTUS tem um roadmap de soluções generativas ao longo dos próximos anos. É, o universo foi muito focado nesse tema e a gente espera que vocês participem dessa jornada com a gente. Muito obrigado. E aí, acho que a Elis vai terminar também falando um pouquinho. Bacana. Obrigada, Jonathan. Obrigada a todos. Foi um prazer estar aqui com vocês nessa manhã, como o Jonathan explicou. No nosso QR Code ali, vocês têm todas as informações, inclusive até o e-mail de acesso com o nosso time para apoiar ali em qualquer dúvida, seja de modelo, seja de usabilidade, seja de ativação, o que vocês precisarem, é só entrar na nossa documentação que vocês terão todas as informações. Maravilha? Gente, agradeço novamente a presença de todos, a participação, espero que tenham gostado. Qualquer coisa, meu e-mail é jonathan.formigari@tots.com.br, o da Elisângela, elisangela.madeira@tots.com.br. Fiquem à vontade para entrar em contato com a gente. Espero que tenham uma ótima sexta-feira e um excelente fim de semana para todos. Obrigada, pessoal. Obrigado, Bom fim de gente. semana. Tchau, tchau.